Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Deixa eu parar um pouquinho para você não se confundir. A Bíblia fala dos dois Adão, do primeiro Adão e do último Adão. Não existe segundo Adão, existe o último. Por que primeiro e último? Porque não vai ter outro. Amém? Primeiro Adão, lá no jardim do Éden, feito para viver para sempre, alma vivente, nasceu em Deus, estava lá pronto para servi-lo. Quando ele desobedece, quando ele foge daquilo que Deus determinou, quando ele foge do propósito, quando ele começa a fazer as coisas do jeito que ele acha, do jeito que ele pensa, ele deixa de ser uma alma vivente. O que é alma vivente? Vivo para Deus, morto para o mundo. Mas quando ele deixa de ser alma vivente, quando ele deixa de viver para Deus, ele morre para Deus e ele começa a viver para o mundo. E ele se torna um homem natural, um homem apenas carnal, como a própria palavra de Deus está nos ensinando. Quando ele morre para Deus, ele começa a viver para o mundo. Agora, ao contrário disso, se nós queremos viver para Deus, nós precisamos, completo por favor, morrer para o mundo. Quem não morre para o mundo não pode viver para Deus. E quem não vive para Deus não vai poder se encontrar com Ele. Amém? Entenda que o primeiro Adão foi feito com um propósito. E o segundo Adão veio para resgatar o propósito. O primeiro Adão veio por um propósito. Quando ele desobedece, quando ele deixa a vontade da carne prevalecer, ele perde esse propósito. O último Adão, quem é o último Adão mesmo? Jesus Cristo. O último Adão veio para resgatar o propósito perdido pelo primeiro. E aí Paulo vem e fala, nessa carta, ele diz o seguinte: nós não podemos ser como o primeiro. O primeiro homem era pó. O segundo, o último Adão, que ele fala homem, por isso ele fala segundo. Mas o último Adão veio dos céus. Não vai ter terceiro. Não vai ter terceira chance. Nós temos a grande oportunidade e o privilégio, eu diria, para vivermos o propósito hoje, que foi resgatado pelo último Adão, por Cristo. Você pode ver que em todas as mensagens de Jesus, ele faz menção do primeiro Adão e faz menção do segundo, do primeiro no Éden, que não funcionou, e agora do último na cruz. Outra coisa importante para você colocar dentro do teu coração: Adão caiu no paraíso, pecou no paraíso, quando tudo estava indo bem. Jesus resistiu, permaneceu, não abriu mão do propósito no meio do deserto. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que não é o lugar que faz a pessoa, não são as circunstâncias favoráveis que tornam você melhor. Aliás, momentos difíceis formam pessoas fortes. Quando Adão pecou, ele estava onde, meu irmão? Ele estava no paraíso.
Quando Jesus resistiu à tentação, o diabo foi lá tentar ele, não uma, nem duas, mas 3 vezes. Jesus estava onde? No deserto. No momento mais difícil. Quando ele estava com fome, 40 dias e 40 noites sem comer, Satanás chega para ele e faz um monte de proposta para ele. Oferece um monte de coisa para ele. E lá no jardim, a serpente ofereceu apenas um fruto. Apenas um fruto. Apenas uma vez. Preste atenção, que aquele que tem um propósito com Deus, esteja aonde estiver, passe pelo que estiver passando, não vai quebrar o seu propósito com Deus. A exemplo do último Adão, do segundo homem. A exemplo de Jesus, que no momento mais difícil, há quem diga, já está tudo ruim mesmo, não está dando certo mesmo, uma coisinha aqui, outra ali, não vai fazer tanta diferença. Não fuja do teu propósito, amém? Não deixa que a circunstância, por mais difícil que ela seja, faça você se desviar daquilo que Deus tem para você. Ele preparou algo extraordinário para a sua vida, quem crê nisso? Você veja que, se a gente quiser comparar Jesus com Adão, a gente vai comparar a porta estreita com a porta larga. A gente vai olhar para aquela parábola que Jesus falou sobre os 2 caminhos. Jesus e Adão são exatamente isso, 2 opções, 2 escolhas que você tem. Olhar e ser como um, ou olhar e ser como o outro. Mas veja o que aconteceu com um, e veja o que aconteceu com o outro. É exatamente esse resultado que nós vamos ter, igual aquele a quem estamos seguindo. Quando o Adão do Éden, ele perdeu tudo, ele perdeu a presença, ele perdeu a paz, ele perdeu a intimidade, ele perdeu o conhecimento, porque o diabo enganou, o diabo cegou. Ele disse para Eva que se vocês comer, vocês vão conhecer. E na verdade, quando eles comeram, eles ficaram cegos. Eles não tiveram o conhecimento das coisas de Deus, eles tiveram o conhecimento das coisas do maligno. A curiosidade a curiosidade matou o gato, né? Não tem um ditado que diz assim? A curiosidade levou eles a despertar um desejo, porque não é de uma vez só. Satanás, ele consegue minar o coração da gente aos pouquinhos, induzindo, seduzindo, instigando, e aos pouquinhos ele foi colocando na cabeça de Eva que não tinha problema nenhum, entendeu, Antônio? Que estava tudo certo, estava legal, até porque Adão nem estava ali naquela hora, Adão nem estava vendo o que estava acontecendo, Eva estava se sentindo meio que na liberdade de pegar e comer aquela fruta. Deixa eu te dizer uma coisa muito especial que o Espírito Santo falou no meu coração. Se ninguém pode saber, é melhor não fazer. Se você começar a andar nessa linha de pensamento, você vai evitar muito problema. Você vai evitar muita dor de cabeça. Você vai evitar muita coisa ruim. Não vai ser de hoje para amanhã, eu sei. Não vai ser da noite para o dia, eu sei. Mas com o tempo você vai amadurecendo isso em você. E você vai começar a andar como o último Adão. Veja, Jesus, ele não era tentado, ele não era afrontado, ele não era injustiçado, era. Mas ele foi resistindo até chegar na cruz. Para suportar a cruz. Nós temos que resistir a cada dia. Porque senão, quando vierem as lutas maiores, os problemas, os desafios maiores, para a gente conquistar uma vida plena, porque nós temos o direito, nos assiste esse direito de uma vida plena. O que é uma vida plena, pastor? É uma vida completa, é um pacote
completo, cheio de paz, alegria, felicidade, abundância, família abençoada, filhos abençoados, a primeira, a segunda, a terceira geração. Levanta a mão e dá um glória a Deus, igreja. Por favor, quem está comigo aí, gente? Até a terceira, quarta geração, em nome de Jesus. Agora, eu tenho que fazer agora, que hoje, talvez seja uma coisa pequenininha, que você tenha que estar resistindo todo dia. Talvez seja algo que você está passando, que está te incomodando, que quer tirar a sua paz. Você pode vencer isso. Você é mais forte do que isso. Mas se você não tomar cuidado, esse sentimento, esse pensamento, essa aflição, ou essa situação financeira, ou esse problema no relacionamento, seja lá o que for, isso está te colocando longe do propósito de Deus. Isso está te colocando longe da presença de Deus. Isso está te afastando da vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Uma vida plena para você. Uma vida completa, cheia de paz. Quando o primeiro homem deu ouvidos, porque primeiro você ouve, e depois você decide se vai dar ouvidos. Quem entendeu? Hoje você está aqui me ouvindo. Daqui para frente, quando você sair daqui às 3 horas da tarde, amém? Quando você sair daqui, você vai decidir, você vai dar ouvidos. E aí que está o segredo. Muitos têm ouvido a voz de Deus. Já é alguma coisa? É, mas não é tudo. Poucos têm dado ouvido. E aqueles que têm dado ouvido, têm colocado na sua vida a presença de Deus de uma forma extraordinária. Tem vivido a plenitude de Deus nesse mundo. Aqueles que, como a exemplo do primeiro Adão, eles deram ouvido, sim, mas a voz do diabo, da serpente lá, que disse assim, ó, faz, porque Deus veio e disse exatamente para Adão o que fazer. Adão, aqui você pode fazer assim, ei, Adão, ali você pode fazer assado, mas aqui você não vai tocar. Essa árvore aqui, você não pode tocar. Passado algum tempo, vem a serpente, a Bíblia diz, mais sagaz entre todos os animais, e de forma sorrateira, induziu, convenceu Eva ao desobedecer. Naquele momento, você veja, Deus falou com quem? Com o homem. O diabo falou com quem? Vocês podem olhar aqui para mim agora? Deus falou com quem? Com o homem. E o diabo falou com quem? Com a mulher. Pastor, o que isso quer dizer? Nada. Ele podia ter falado ao contrário, não quer dizer nada, não fiquem os homens aí felizes, vai ficar a semana inteira agora falando para a esposa, você está vendo? O diabo falou, foi com vocês, não foi comigo não. Isso não quer dizer absolutamente nada, nesse contexto que eu estou pregando hoje para vocês. Ele viu Eva, e ele já investiu, ele partiu para cima, para atrapalhar o propósito. Ele diz, olha, o que Deus falou, como é que foi? E ela foi, abriu o jogo. E Satanás disse, não é bem assim. Deus sabe. E quantos que não têm usado essa expressão? Deus sabe. Deus sabe. Sabe como é que é, né, pastor? Eu fiz aquilo, eu deixei de fazer, mas Deus sabe. O primeiro que falou Deus sabe foi o diabo, lá no jardim. Ele disse, não, é que Deus sabe. E, enfim, ofereceu e ela pegou, pegando o fruto, comeu, levou para o marido e disse, olha aqui, ó, eu comi, mas não era para fazer isso, você comeu por quê? Quem disse que era para você comer? Não, mas é que a serpente me deu. Experimenta. Miserável do Adão comeu também a fruta. Ali se tornaram mortais. Não haveria doença, não haveria o pecado, não haveria morte. Mas não é porque eles comeram. Pastor, que fruta que era? Não sei. Como é que era? Não importa. O que importa é que eles desobedeceram o que Deus disse para eles não fazer. A palavra de Deus para eles caiu por terra. Adão come daquele fruto. E a Bíblia diz que eles olham para si
e se sentem vergonha. A partir daquele dia, o homem começa a sentir vergonha da vida dele, vergonha de quem ele era, vergonha de quem ele se tornou. Como que eu posso me sentir envergonhado das coisas ou da forma que eu sou, se eu tenho a consciência que eu fui formado à imagem e semelhança de Deus? Isso significa dizer que quando Adão e Eva olharam para si, sentiram vergonha, eles estavam sentindo vergonha de Deus, porque eles eram feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso veio Jesus, o último Adão, para resgatar essa memória, para resgatar essa consciência. A gente tem visto essa juventude, essa sociedade com vergonha de Deus. Pessoas que têm vergonha do Senhor, do Criador, do Todo-Poderoso. Quem está comigo? Que não fala de Jesus, que não anuncia Jesus, que não serve Jesus lá fora, adora muito bem dentro da igreja, é um adorador nato, canta louvores que é uma beleza, dentro do carro com os vidros fechados, dentro de casa, com fone de ouvido, louva que é uma benção, debaixo do chuveiro, mas quando vê alguém doente, quando vê alguém sofrendo, passa de largo e não vai até a pessoa. Aqui em Blumenau, graças a Deus, não tem ninguém assim, diga glória a Deus, amém? Mas por aí tem um monte de gente que tem sentido vergonha. Por quê? Porque um dia, um dado momento na vida dela, ela se perdeu no propósito, ela deixou algo entrar no coração dela. Adão e Eva começaram a procurar Deus. Quando Deus falou com eles, eles se esconderam. Tem gente que procura Deus, que busca Deus, mas quando Deus fala com ela, ela se esconde. Quando Deus diz para ela o que fazer, ela dá um passo atrás. Quando Deus disse, Adão, ele estremeceu. Eles pegaram umas folhas de bananeira, fizeram uma roupa para eles, porque agora estavam se sentindo nus, envergonhados. Antes não havia essa malícia, eles não sentiam essa malícia, não havia isso. Agora eles começam a se sentir nus. Você sabe quando a pessoa está vivendo fora do propósito, ela se sente exatamente assim, nua. Você entende o que eu quero dizer, não entende, pessoal? Por favor, eu não quero aqui ser baixo no que eu vou pregar para você, mas tem gente que se sente nu. O que é se sentir nu? É ter a sensação que está todo mundo te olhando de uma forma diferente. É ter a sensação, sabe, o peixe fora da água. É você fora do propósito de Deus. Quem está comigo aqui, gente? Você dormiu não, né? Não deixe passar em branco esse momento, porque Deus está falando com você. Pega essa palavra para mudar a sua vida, em nome de Jesus. Quando Deus fala com Adão, quando Deus fala com Eva, eles se escondem. E aí foi necessário, a partir dali, começar sacrifício de vida para perdão de pecado. Sabe o que Deus fez? Quando viu Adão, perguntou, o que vocês fizeram? Aí Adão disse assim, ô Senhor, a mulher me deu o fruto, e eu comi. Aí Deus olha para Eva, Eva, a mulher, o que você fez? Aí a mulher disse, eu dei para ele, mas foi a serpente que deu para mim. Aí começa aquele jogo, sabe? Um joga para cima do outro. Um culpa o outro. Eu fiz isso por causa do fulano. Ela me forçou. Por causa do fulano, ele que quis. Eu menti porque não tinha como fugir. Eu enganei, eu trapaceei. E aí começa, não assume a culpa. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é sua e de mais ninguém. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Quando isso aconteceu, Deus falou para eles tentaram explicar, tentaram, sabe, tapar o sol com a peneira. A Bíblia diz que Deus olha para eles e vê eles com aquelas folhas tentando esconder a vergonha. Deus pega um animal, sacrifica o animal, derrama o sangue daquele animal, mata aquele animal, tira a pele do animal e diz para eles, agora se vistam e vão embora daqui.
e os tirou do paraíso. O homem nasceu para estar no paraíso. Adão, Eva, eles foram feitos para viver no paraíso. Mas por causa da desobediência, eles perderam esse direito. Por isso veio Jesus, para resgatar esse direito, para que eu e você possamos voltar para o paraíso. Vocês não entenderam? Ele veio para que eu e você possamos voltar para o paraíso. Glória a Deus. A estar nesse paraíso. Mas para eu poder voltar para esse paraíso, a Bíblia diz que aqueles que nascem de Adão são igual a Adão e terão o final de Adão. O que é nascer de Adão? Nascer de Adão é ser carne, é ser natural, pertence à terra, como disse aqui o apóstolo Paulo. Ele diz assim, ó, agora, no versículo 49, 48, os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu, ao homem celestial. Com quem você quer parecer? Com quem você está parecido? Se alguém olhar para você hoje, olhe para mim agora um pouquinho, se alguém olhar para a senhora, para você, meu irmão, hoje, vai ver que você se parece com o primeiro Adão, ou que você se parece com o último Adão? Hein? A tua aparência, ela é do primeiro, ou ela é do último? Deveria ser do último. Mas vamos falar a verdade, aqui tem muitos que a sua aparência ainda é como a do primeiro. Ainda são terrenas, ainda não se entregaram 100%, ainda não se renderam, pessoal, ainda não vivem em função da vontade de Deus. Ele diz, ó, irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Glória a Deus. Num momento, olha aí, ó, num momento de um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. Isso ninguém vai poder fugir, disso ninguém vai poder escapar, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. O que ele está dizendo com isso aqui? Se um dia você se corrompeu, se um dia você deixou seu coração se levar, se por um momento você perdeu a direção de Deus, por um momento você fugiu do propósito, hoje você pode reverter isso. Hoje você deve reverter isso. Hoje você precisa começar a escrever uma nova história de vida. Deixar de ser o primeiro Adão e começar a ser como o último Adão. Deixar de parecer com o primeiro, que era carnal, que era desobediente e que perdeu tudo, e começar a seguir aquele que venceu no deserto, venceu a tentação, depois venceu os inimigos, a traição do amigo. Só Jesus, né? Ele chamava Judas de amigo. Como chamar Judas de amigo? Sendo alguém que está dentro do propósito. Quando você está dentro do propósito de Deus, você consegue chamar Judas de amigo. Se você não consegue chamar Judas de amigo, você está fora do propósito de Deus. Por que é chamar Judas de amigo, pastor? É você não querer fazer justiça com as suas mãos, é você não querer justificar quem você é. Eu estava pregando outro dia, sexta-feira, numa igreja, e Deus me deu uma palavra extraordinária, que até agora está ardendo no meu coração. Ele disse assim, ó, Deus não nos escolheu, Ele não me escolheu por causa daquilo que eu era, Ele não escolheu você por causa do que você é, Ele escolheu você por aquilo que você vai se tornar um dia. Amém? Glória a Deus. Que tem pessoas que falam, mas o que eu tenho para Ele ter me escolhido? Eu não sou nada, não presto para nada, pastor. Eu também era assim.
tinha nada para oferecer. Mas Deus não me escolheu por aquilo que eu era, Ele me escolheu por aquilo que eu iria me tornar. E olha que já fazem 23 anos que eu ando com Ele, e talvez eu não me tornei ainda aquilo que Ele me escolheu para eu ser, mas eu estou lutando, diga glória a Deus. Paulo disse assim, não que eu já tenha conquistado, que eu já tenha conseguido, mas eu estou correndo para isso. E todo dia é uma luta contra nós mesmos, todo dia é uma guerra, todo dia é uma batalha, mas eu não quero parecer com o primeiro Adão. Eu não quero ser igual ao primeiro Adão, que tinha tudo nas mãos e perdeu, mas como o último que não tinha nada nas mãos e conquistou todas as coisas. Ei, o primeiro Adão tinha tudo e perdeu tudo. O último não tinha nada, mas ele foi lá e conquistou todas as coisas. Puxa vida, será que você entendeu isso? Será que você pegou isso? Talvez você diga, eu também não tenho nada, pastor. Eu também, minha vida está vazia, minhas coisas não estão fluindo, não está acontecendo o que eu quero. Não tem problema. O último Adão, quando chegou aqui, nasceu numa manjedoura, nasceu de um carpinteiro, do Zé e Maria, o filho do Zé e da Maria, mas se tornou o rei dos reis, se tornou senhor dos senhores. E quando nós chegarmos no céu, você não vai ver um ser lá no céu, um ser cheio de parafernália. Quando você chegar no céu, você vai lá à direita de Deus, vai ter um homem à direita de Deus. Para provar, lá, ali no céu, vai ter a prova, a xerox, a impressão, diante de nós, está o trono aqui, o Senhor Deus aqui, e um homem à sua direita, Jesus à sua direita, um homem glorificado, com vestes celestiais, mas um homem. Sabe para quê? Para que a gente entenda. Um homem chegou lá. A NASA disse que fosse um homem chegou na lua, né? Não, o nosso homem, o homem da minha vida, que é Jesus, não foi na lua. Ele fez a lua. Oh, aleluia! Glória a Deus! Ele não foi, ele fez a lua. Porque Ele é Deus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Glória a Deus, levanta a mão, ó. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Olha, diz aqui, deixa eu colocar para você o que eu escrevi. Grande parte das pregações, das parábolas de Jesus, por exemplo, a figueira no Novo Testamento, faz referência ao Éden e também da cruz. Muitas figuras e parábolas ilustradas trazem consequências desses eventos para a humanidade. Mostram consequências, porque olha o quanto, que você pensa assim, pastor, mas é a minha vida. Pastor, eu faço da minha vida o que eu quiser, pastor. Porque tem gente que é mal educada assim, sabia? Ela nem fala, mas ela pensa às vezes. Por que esse pastor é para estar falando isso aí? A minha vida é minha. Só que você tem que pensar o seguinte, vai trazer consequências. Para quem está perto de você, para quem acredita em você, para quem ama você, para quem acredita e respeita você. Olha as consequências que aquela fruta, claro, você vai me entender, que um pequeno fruto trouxe. Mas não foi o fruto, foi a atitude deles, a decisão que eles tomaram. A partir dali, foi declarado toda pessoa que nasce, todo ser que nasce, ser humano que nasce, já nasce no pecado. E esta pessoa, para poder conhecer a glória de Deus, ela precisa deixar a natureza humana, que é quando ela vai para o batismo nas águas, porque quando ela decide seguir Jesus, por isso que batismo da criancinha, do bebezinho,
não é bíblico, porque o bebê não tem poder de decisão. Entenda o propósito da Bíblia, da palavra de Deus. Por que que existe o batismo nas águas? Por que que existe a oração do pecador? Da pessoa confessar com a boca dela que Jesus é o Senhor da vida dela. Porque quando nós nascemos em pecado. A gente vem do pecado, da humanidade, de Adão e Eva, lá no Éden. Então, quando nós nascemos, para que possamos ser destituída a natureza humana, morrer para o mundo e começar a andar com Deus, nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos romper isso. Eu, particularmente, e você, particularmente também. Isso não é feito coletivamente. Vamos todo mundo junto? Não. Isso é feito de forma individual. Eu quero nascer de novo. Começa pelo batismo nas águas. Eu quero andar com Cristo. Oração do pecador, batismo nas águas. E aí você começa a andar em novidade de vida. Virão tentações? Virão. E cada dia você vai ter que fazer uma escolha. Você vai ser tentado, você vai ser desafiado? Vai, com certeza. Mas cada dia você vai fazer uma escolha, olhando sempre para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Vai ter hora que vai dar vontade de desistir, pastor? Vai ou não vai? Oh, se vai. Vai ter horas que eu vou me sentir sozinho, pastor? Vai. Vai ter hora que eu vou ter vontade de sair correndo, pastor, e não olhar para trás? Vai. Vai ter vontade? Mas você não vai fazer. Porque Deus vai te dar força para isso. Vai ser fácil? Não vai. Tem dia que vai dar vontade de cavar um buraco, entrar dentro, jogar toda a terra em cima e desaparecer. Mas não tem problema não. Isso aí é a velha criatura, é o Adão querendo ressuscitar. Falei para o Emerson essa semana. Falei para ele, Emerson, lembra da pá. Você enterrou o velho homem? Ah, enterrei, pastor. Você enterrou a velha mulher? Ah, enterrei, pastor. Então não guarda a pá. A pá que você enterrou, o velho homem, tem que estar aqui no teu ombro. Você anda com essa pá que enterrei o velho homem, mas de vez em quando ele quer ressuscitar. De vez em quando o Mário quer ressuscitar. Sabia não? Eu enterrei o velho Mário. Aquele homem carnal, aquele homem cheio de coisas, sabe? Que desagradavam a Deus. Só que eu aprendi a não guardar a pá. De vez em quando o Mário quer levantar. E aí sabe o que eu faço? Eu desço a pá na cabeça dele. Falo para ele, fica aí, miséria. Aí é o teu lugar. Não adianta, não tem mais lugar para você aqui. Não dá para nós dois viver juntos. Eu e o Mário, só dá problema. Do que o senhor está falando, pastor? Do velho homem e o novo homem. Amém? Glória a Deus. O velho Adão e o novo Adão. O velho Adão às vezes vai lá em casa e fica assim na porta. E ele já sabe que tem uma pá no meu ombro. Amém? Fala, eu não posso mais dar tempo a ele. Você vai ter que pegar essa pá. E aí, vou dizer uma coisa para você. Aqui no sentido figurado da coisa, eu estou te falando isso. Mas você vai precisar, é quase que o velho Adão me derruba. Você vai precisar ter momentos na sua vida que pessoas vão se entristecer com você. Você vai começar a tomar decisões na sua vida que alguém vai olhar para você e falar assim, ó, não acredito que você está fazendo isso. Para que isso? Não precisa tudo isso. Não tem necessidade disso. Teus amigos não gostam mais de você. Tuas amigas não querem mais saber de você. Aí você tem que falar assim, ó, graças a Deus por isso. Porque quem não quiser saber de mim, porque não quer saber do Deus que eu estou servindo. E aí não é perda. Aí é livramento, meu irmão. É livramento. Eu nunca disse para alguém que eu não queria mais ser amigo de alguém. Mas eu tive muitos que se afastaram. E eu entendo hoje que se não fosse assim, eu não teria chegado até aqui. Eu teria me perdido no meu propósito. Eu teria me perdido no meu propósito. Você vai ter que tomar decisões até dolorosas hoje, na sua vida, para você retomar o propósito que Deus tem para a sua vida. Lágrimas vão ter que ser derramadas, não tem como. Você vai ter que sentir dores, às vezes vão te espremer em algum momento, vão espremer você, onde você vai ter que falar, meu Deus, eu não estou aguentando mais. Mas se você permanecer no teu propósito, você vai ser honrado por Deus. Veja Jesus. Quando que os anjos chegaram para ajudar ele? Esses anjos também, vou te falar que esses anjos, parece que eles estavam com preguiça, né? Mas não é propósito. Porque os anjos só chegaram depois que Jesus tinha resistido o diabo. Leia lá.
Está escrito que Jesus falou não uma vez, falou não duas vezes, falou não a terceira vez. O diabo saiu da presença de Jesus furioso, porque não conseguiu. A Bíblia diz assim, ó, aí vieram os anjos e serviram-o. Bom, peraí, podia ter vindo um pouquinho antes? É que vão ter momentos, meu irmão, que você vai ter que suportar sozinho. Que você vai ter que ser forte, mais do que você acha que é. Levanta a mão assim e fala, Senhor, faz eu ser forte, quando não tiver mais força. Lembra de Elias? A Bíblia diz que Elias, ele estava fugindo. Elias orou, e caiu fogo do céu, e queimou 450 homens, profeta de Baal, que estavam desafiando ele, que queria que ele servisse Baal. Ele disse, eu não vou servir Baal, eu vou servir o Deus vivo, o Deus de Israel. Vai servir Baal. Ele disse, vamos fazer um desafio aqui, vamos orar, vocês oram para Baal, e eu oro para o Deus de Israel. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. E os profetas de Baal começaram a orar, ficaram meio-dia orando, não aconteceu nada. A Bíblia diz que Elias levantou a mão para o céu e fez uma oração de exatamente 32 segundos. E caiu fogo do céu. Caiu fogo do céu e consumiu aqueles profetas de Baal. Passou um tempo. Olha só, Elias estava se achando o cara, né? Pô, eu fiz uma oração, 32 segundos. 450 caras ficaram torrados. Agora já era. De repente, Jezabel aparece. E o cara que estava lá, sendo o todo-poderoso, começa a fugir de uma mulher. Venceu 450, depois mais não sei quantos, mais 200. E agora ele está fugindo de uma mulher. Fugindo de Jezabel, correndo com muito medo, porque Jezabel também não era fácil. Ela já tinha matado alguns profetas que se diziam ser de Deus. E Elias começou a fugir, corre, se esconde, entra no buraco, entra na caverna, até que ele não tinha mais força. A Bíblia diz que quando ele não tinha mais força, ele caiu, fez uma oração deitado, e disse, Senhor, me leva. Ele pediu para Deus a morte. Depois de tudo isso, veio um anjo. Esses anjos não são fáceis, chega tudo atrasado, pessoal. Veio um anjo e diz assim, põe-te sobre os teus joelhos. Presta atenção nos detalhes. A Bíblia, pessoal, tudo que eu leio, a Bíblia, ela é muito profunda. Eu tenho dito para vocês que a Bíblia, ela é mais profunda do que extensa. Não passe correndo pela Bíblia. A Bíblia, ela é muito profunda. Tem gente que lê a Bíblia correndo, quer ler a Bíblia toda. Não adianta você ler a Bíblia toda se você não mergulhar nela. A Bíblia não é para você fazer maratona. A Bíblia é para você fazer mergulho. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que o anjo falou para ele, se põe de joelho. Primeira coisa, se põe de joelho. Um ato de reverência a Deus. Comece a buscar. Ele se pôs de joelho. E o anjo disse, agora, põe-te de pé. E ele se põe em pé. E aí diz, o Senhor manda dizer para você que é contigo. E que você tem uma caminhada ainda pela frente, que não é hora de você morrer. Às vezes fica pedindo a morte, porque não é você que decide isso. Amém? Não é você que decide. Você trate de continuar. E Elias, já sem força, há tanto tempo sem comer. A Bíblia diz que Deus preparou uns corvos que vieram e alimentaram ele, e deram de comer para ele. Parece que as coisas de Deus são tudo atrasadas. Para quem não entende o propósito, está tudo atrasado. O anjo está atrasado, o corvo está atrasado. O povo no deserto, lembra? Toda manhã, já estou terminando, tá? Toda manhã, Deus falava, não precisa guardar pão, porque toda manhã eu vou mandar maná do céu, quentinho para vocês. Imagina você, 3 milhões de pessoas num deserto, sem nada para comer, sem nada para beber, por 40 anos. Imagina você, a sandália deles, dos pés deles, a Bíblia diz que não se estragou em 40 anos. Hoje você compra um tênis, 3 vezes que você usa, acabou. Eles ficaram com a mesma sandália há 40 anos. A Bíblia diz que a roupa deles não estragou. Não faltou comida, meu irmão.
Não faltou água no deserto. Só que aqueles cabeçudos, tinha gente, pessoal, que eles pegavam o pão de manhã, eles comiam, tomavam o café da manhã, com aquele maná do céu que a Bíblia chama, e Moisés dizia, não precisa guardar, amanhã vem outro. Sabe o que a maioria deles fazia? Escondia um pouco, guardava um pouco debaixo das tendas, com medo de Deus não cumprir o que tinha dito, com medo de Deus não prover. Deixa eu te dizer uma coisa, você está com medo de faltar, você está com medo que não vai conseguir, você está com medo de que não vai alcançar aquilo que pelo qual Deus se escolheu, pois você está enganado, porque Deus não falha, Deus cumpre com a palavra que Ele diz. Glória a Deus. Eles guardavam o pão, a Bíblia diz que no outro dia estava lá o pão de novo descendo, um orvalho que vinha e formava sobre a areia do deserto uma espécie de um pão sírio. Sabe aquele pão sírio? Pão sem fermento, pão asmo. E eles se maravilhavam com aquilo. Eles jogavam, eles iam para aquele pão escondido, a Bíblia estava bolorento e cheio de bicho. Quando você deixa de confiar em Deus e começa a guardar e esconder as coisas que Ele pediu para você jogar fora, isso começa a embolorar, isso começa a juntar bicho, isso não vai servir para nada na sua vida. Tem gente guardando o que Deus está mandando jogar fora, e aí amanhã vem o novo. Só que como é que você vai pegar o novo se você está agarrado com o velho? E eu não estou falando de marido aqui, viu, gente? O marido você trata de ficar com o velho. Diga glória a Deus, é isso, mulher? É, meu amor, não adianta. Eu nunca imaginei que ia ser casado com uma vovó. Nunca imaginei que eu ia que eu ia ser casado com uma vovó lá, minha vovó. Minha não, da Mel, né? Que benção. Não adianta que ali não vai trocar mais, pessoal, não tem como. Agora, tem coisas velhas, a gente se contrai para você pegar o Espírito aí e ser abençoado. Você pode se colocar em pé no seu lugar? Por favor, em nome de Jesus. Atrás do último Adão, que é Jesus Cristo, constituído Espírito vivificante por Deus, todos os que creem, através de Jesus, do último Adão, todos os que creem no Evangelho, entram pela porta estreita, nascem de novo, são criados por Deus em verdadeira justiça e santidade, segundo o poder concedido através do Evangelho, sendo feitos filho de Deus. Quer ver? Põe aqui João capítulo 1, versículo 12. Olha isso aqui, ó. Você deixa de ser filho do primeiro Adão, porque nós nascemos sendo filho do primeiro Adão, todo mundo, tá? Não existe conversão por herança. Não existe. Meu filho, não, a minha filha, tá aí, cadê a Bruna? Hoje ela foi ungida, tá aí, pastora. Vou dar mamar. Mas ela não se tornou, não se converteu por herança. Pastor, filho de pastor, não é necessariamente que vai ser da igreja, ou que vai ser de Jesus, o que vai se converter. Eles vão ter que fazer a escolha deles. Ei, não existe salvação por herança. A salvação é individual, eu tenho que garantir a minha, os meus filhos a deles. Pega o teu filho pela mão e fale para ele, você vai à igreja com a mamãe, você vai à igreja com o papai? Sim. Quando você estiver aqui, ó, debaixo desse teto aqui, ó, minha casa vai ser as minhas regras. Domingo nós vamos na igreja, toda noite vamos fazer uma oração. Ah, eu não quero, você não tem que querer, você vai fazer, até que ele se torne maior de idade. Depois você diz para ele, agora filho, filha, agora você é maior de idade, agora você e suas decisões, até aqui eu te trouxe. Quantas vezes eu colocava minha filha no primeiro banco e ela ficava ali emburrada comigo, aí ela ficava emburrada, de manhã no culto eu fazia ela voltar, de noite e ficar de novo, até que ela foi entrando. Teve um momento que eu tive que pegar e empurrar mesmo, mas eu louvo a Deus por isso. Mas entenda que salvação não é por herança. Salvação se conquista através da entrega de sua vida ao Senhor Jesus. Glória a Deus. João 1,12 diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você era filho de Adão até aqui? Um Adãozinho? Mas você quer ser filho de Deus a partir de hoje? Então nessa oração, você vai falar, seja sincero com Deus. Com quem você tem se parecido mais? Com o primeiro Adão?
que julga, que condena, que acusa, que murmura, que reclama, que questiona? Ou você quer ser como, ou você tem sido como o último Adão, que servia, que cria e que confiava e que andava no propósito?